Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, com 7,6% de sua área territorial coberta por plantações. Isso significa 64 milhões de hectares com lavouras. Por consequência, o país é mundialmente o maior consumidor de agrotóxicos, movimentando quase 30 bilhões de reais anualmente. Eles estão presentes em frutas, legumes, verduras e até no leite que consumimos. Em entrevista para o Realidade em Pauta do jornalismo da Novo Tempo, o agrônomo Rodrigo Mendes fala do uso desses produtos químicos no Brasil. O primeiro fato é que os agrotóxicos eles são usados para produzir comida. E o Brasil é um dos maiores produtores de comida e de fibras do mundo. Então é claro que um país que tem uma produção muito grande vai ter a necessidade de utilizar uma maior quantidade de agrotóxicos. É importante também mencionar que nas últimas 2 ou 3 décadas, o Brasil apresentou um aumento enorme de produtividade. Embora a gente tenha expandido a área de cultivo um pouco, a produção, a quantidade de alimentos que a gente tira por área aumentou muito. E isso se deve justamente ao uso de tecnologias, ao uso de sementes melhoradas, de materiais genéticos adaptados, de tecnologia aplicada no campo, que também inclui o uso de agrotóxicos. Datada de 11 de julho de 1989, a lei que rege a produção, fiscalização, classificação e inspeção dos produtos agrotóxicos no país é considerada ultrapassada pelos ruralistas e, segundo eles, a proposta do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de flexibilizar a legislação dos agrotóxicos atualiza as leis para a realidade atual dos produtores e traz maior competitividade aos produtos. Nós temos uma legislação no Brasil, não só nessa área de defensivos agrícolas, mas como em outros segmentos, legislações muito defasadas, que foram criadas num momento em que o país era um. Eu dou um exemplo, essa lei dos defensivos agrícolas é uma lei que tem mais de 30 anos, 40 anos. Naquele tempo, há 40 anos atrás, o Brasil não era líder de produção em nada. Hoje é o maior produtor de alimentos do mundo. E estamos sob uma lei de 30, 40 anos atrás. E se nós formos, por exemplo, para a área animal, na parte de higiene e fiscalização e inspeção, a nossa lei maior é de 1951. Então, mais antiga ainda. E isso causa entraves muito grandes ao desenvolvimento. Bom, mas nós temos que pensar assim, o que significa esse novo projeto para o produtor rural? Aí eu me ponho nessa posição. Eu tenho produção de soja, produção de arroz, de pecuária, etc. Excelente, porque atualiza algo que nos inibe muito e nos deixa muito distantes do avanço tecnológico que existe no mundo. Vai nos colocar com acesso às melhores tecnologias de defensivos agrícolas que existem então, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na própria Europa, etc. Essa mudança na classificação dos agrotóxicos é fundamental para a sobrevivência dos produtores aqui no nosso país. O que acontecia com a Lei 7.802 de 1989? Esses produtos, para serem registrados aqui no Brasil, levava aí de 6, 8 até 10 anos, né? Enquanto que nossos países vizinhos do Mercosul aqui, né, eles liberam esses produtos em menos de 2 anos. E quando essa tecnologia chega até nós aqui, por causa da burocracia brasileira, né, esses produtos já não têm mais efeito, eles já perderam a sua característica. Isso aconteceu com os mutagênicos, aconteceu agora há pouco com a soja intacta, né, com a soja inox, né, que quando nós conseguimos acessar essa ferramenta, ela já estava desmascarada, ela já estava inviabilizada, porque ela já não tinha mais o efeito que ela teria que ter por causa da demora que ela custou para chegar aqui, enquanto os países vizinhos já estavam usando há muito tempo. Então, nós perdemos essa ferramenta. O projeto de lei quer mudar o nome dos agrotóxicos para defensivos agrícolas e produtos fitossanitários. Vai liberar licenças temporárias e também prevê que a análise dos produtos proíba substâncias que apresentem risco inaceitável.
Mas existem riscos aceitáveis quando se fala em saúde pública e proteção ao meio ambiente? E como fica o pequeno produtor? O pequeno produtor, ele tem uma certa deficiência de acessar as informações. Daí vem as políticas públicas para que esse aparato do Estado, da municipalidade, chegar até o produtor. Então, nesse momento, por exemplo, os agrônomos que estão à disposição, os técnicos que estão à disposição das secretarias de agricultura, das coordenadorias de assistência técnica integral, da defesa agropecuária e cada um dentro do seu estado, cada um dentro da sua entidade federativa, teria mais condição de passar essa informação, de chegar na hora da tomada de decisão, porque o produtor está sozinho nessa hora. Então, às vezes ele não toma a decisão errada, ele toma a única que ele conhece. A medida gera polêmica entre as diferentes bandeiras e divide as opiniões. Ambientalistas apresentam estudos científicos e argumentam que as mudanças podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente. Por outro lado, produtores rurais que usam esses produtos afirmam que a mudança pode ser boa para eles. Para nós, produtores rurais, ótimo. Se um produto que está sendo lançado hoje nos Estados Unidos, que vai resolver um problema específico de um cultivo ou de uma produção animal, ele entrando aqui para o Brasil, em 2 anos estiver na nossa mão, nós estamos com a nova tecnologia na mão, pronto para ser usado. E não como acontece agora, quando chega na mão do produtor já está defasado, não serve mais. Ou tem restrições, ou já tem resistências. Sem dúvida, porque o que acontece hoje com essas tecnologias aí, ó, que antigas aí, superadas, às vezes tu tem que usar 3, 4 produtos, né, para controlar uma lagarta, por exemplo, a lagarta da panícula ou a helicoverpa, né? E tendo essa nova ferramenta, nós vamos ter produtos que tu vai usar só um produto. Tu não precisa fazer aquele monte de mistura e tudo. E isso aí barateia o custo de produção vai baixar com as novas ferramentas. E outra coisa, vão ser produtos de ponta, produtos cada vez menos tóxicos. Então, por isso que é fundamental para nós evoluir e cada vez usar, ao contrário como o pessoal pensa, cada vez nós vamos evoluir mais para poder usar produtos mais baratos e menos agressivos ao meio ambiente e com menos residual na planta, né? Menos residual na planta. É coerente dizer que para atingir e aumentar os índices de produtividade em área tão extensa como os grandes produtores do Brasil, seja também crescente o uso de insumos modernos como agrotóxicos, fertilizantes e sementes certificadas. Mas o agrônomo garante que outras práticas naturais podem ajudar no combate às pragas sem o uso dos agrotóxicos. Existem práticas que são parte de um manejo integrado e uso de alternativas naturais que conseguem manter a doença em níveis toleráveis. Então, essa é uma possibilidade. Agora, existe um caminho para o futuro, que essa, inclusive, uma das linhas de pesquisas que são conduzidas aqui no grupo de pesquisa que eu tenho trabalhado, que a gente explora a possibilidade dos micro-organismos naturalmente associados à planta, naturalmente defender a planta contra doenças. Então, um estudo recente tem demonstrado que a planta é capaz de modular esse conjunto de micro-organismos, nós chamamos de microbioma, de modular o seu microbioma e ativar funções que defendem a planta contra, por exemplo, a infecção por um fungo patógeno de solo. Então, à medida que o fungo cresce no solo para atacar o sistema radicular da planta, a planta sinaliza para o microbioma e o microbioma produz mecanismos de defesa, incluindo antibióticos, que matam o fungo antes dele infectar a planta. Então, ainda existe um universo a ser explorado da interação entre as plantas e os microbiomas. Então, nesse caso, por exemplo, a gente diminuiria a necessidade do uso de fungicidas. Se a gente consegue fazer com que a planta se defenda de forma natural, a gente não depende mais ou diminui a necessidade de depender de algumas moléculas químicas. Então, a gente vê que a exploração dos microbiomas
elas podem trazer a agricultura para um nível de sustentabilidade maior, que faz com que a gente dependa menos, cada vez menos, de produtos químicos.